Eu matei o meu primo com as minhas próprias mãos, e o pior é que não sinto remorso algum. A faca que usei era a mesma que ele me deu no Natal, há 10 anos, quando ainda fingíamos ser irmãos de sangue. Se Deus existe, que me perdoe por rir enquanto o via sangrar no chão da cozinha da nossa avó. O sol de Lisboa batia impiedoso no terraço do meu apartamento em Alfama, onde o Tejo serpenteava lá embaixo como uma veia azul e preguiçosa. Eu estava de pé, com o telemóvel colado à orelha, ouvindo o médico do Hospital de Santa Maria repetir pela terceira vez as palavras que me perseguiam como fantasmas: a cirurgia é urgente, Sr. Oliveira. O tumor no cérebro do seu filho está a crescer. Sem ela, ele não passa do próximo mês. Meu coração era um tambor surdo, e quando o pânico que me corroía por dentro. O meu menino, o Afonso, com os seus 8 anos e olhos castanhos que herdara da mãe, a Inês, que nos deixara há 2 anos num acidente de carro na A1, deitado na cama do quarto ao lado, com a cabeça rapada e inchada pelos esteroides. Ele sorria para mim sempre que entrava, dizendo: pai, hoje eu corro mais rápido que o Benfica, mas eu via a verdade nos seus movimentos lentos, no tremor das mãos pequenas quando tentava pegar no livro de histórias que eu lhe lia à noite. Eu era o Manuel Oliveira, 42 anos, mecânico numa oficina em Chelas, onde o cheiro de óleo e suor se misturava com as conversas roucas sobre futebol e política. Não era rico, longe disso. A herança da minha avó, a velha Dona Rosa, era o nosso último fio de esperança, uma casa em Sintra que valia uns bons 100.000 euros, herdada dela quando morreu no ano passado. Eu e o meu primo, o João, éramos os únicos netos vivos. O João, o primo perfeito, o banqueiro de Cascais que conduzia um Audi reluzente e postava fotos da família no Instagram como se a vida fosse um anúncio de vinho do Douro. Nós crescéramos juntos em Alfama, correndo pelas ruas estreitas, roubando figos das árvores nos jardins escondidos, jurando lealdade eterna sob o céu estrelado de verão. Mas o João sempre fora o lobo no meio das ovelhas, charmoso, manipulador, com um sorriso que desarmava até os polícias da PSP quando nos apanhavam a fumar atrás da Sé. Eu vendi a casa de Sintra há 2 semanas. O dinheiro veio para a minha conta, 98.745 euros, depois das taxas. Liguei para o João no mesmo dia, animado como um miúdo. Primo, finalmente. O Afonso vai ter a cirurgia. Vamos dividir como combinámos com a avó, metade para mim, metade para ti. Ele riu, aquela gargalhada grave que ecoava como um copo de porto batendo na mesa. Claro, Manuel. Eu transfiro amanhã. Beijos ao puto. Mas o amanhã veio e foi, e o dinheiro não apareceu. Liguei de novo, depois mandei mensagens. Nada. Até que, numa tarde chuvosa de outono, quando o céu de Lisboa se desfazia em lençóis cinzentos, ele apareceu à minha porta, com um fato cinzento impecável e uma garrafa de vinho tinto debaixo do braço. Manuel, irmão, disse ele, entrando sem ser convidado, como sempre fazia. O Afonso estava a dormir no sofá, com o seu urso de peluche apertado contra o peito. Eu servi-lhe um copo, as mãos tremendo ligeiramente, não de raiva ainda, só de cansaço. O que se passa com a transferência? Perguntei, tentando manter a voz neutra, como se estivéssemos a falar do jogo do Sporting. Ele bebeu um gole longo, olhando para o rio pela janela. Olha, primo. Houve um problema no banco. Mas relaxa, eu resolvo. Mentira. Eu via nos seus olhos, aqueles olhos verdes que a avó dizia serem do diabo disfarçado. Ele continuou, mudando de assunto para a sua promoção no banco, para a viagem que planeava a Paris com a mulher, a Sofia, e os filhos gêmeos que estudavam no Colégio São João de Brito. Eu ouvia, mas a minha mente gritava: o Afonso precisa disto. O relógio tic-tacava na parede, marcando os segundos que o tumor devorava. Naquela noite, depois de ele sair, verifiquei a conta. O dinheiro da casa desaparecera. Transferido para uma conta offshore no Panamá, sob o nome de uma empresa fantasma que eu reconheci das histórias que ele contava sobre os seus clientes especiais. O meu primo, o homem que eu defendera na escola quando os miúdos o chamavam de bastardo rico, o que me emprestara dinheiro para o funeral da Inês, roubara-nos. O nosso futuro. O futuro do Afonso. Liguei para ele às 2 da manhã, o telefone a vibrar como um coração em pânico. João, seu filho da puta. Onde está o dinheiro? Silêncio, depois a voz calma, como se estivesse a ler o jornal. Manuel, acalma-te. O Afonso é forte, como tu. Ele fica bem sem isso. Eu preciso mais agora, investimentos, sabes como é. E desligou. Ele fica bem, disse sem remorsos. Aquelas palavras queimaram como ácido no meu peito. Como se o meu filho fosse um cão de rua que sobrevive à dentada. Os dias seguintes foram um vórtice de dor e fúria contida. Levei o Afonso ao hospital para mais exames, vendo os médicos balançarem a cabeça, murmurando sobre opções limitadas e cuidados paliativos. Ele desenhava para mim,
um sol amarelo sobre Lisboa, com o pai e o filho a correrem de mãos dadas. Quando eu melhorar, pai, vamos ao oceanário ver os tubarões. Eu sorria, engolindo as lágrimas, e prometia. Mas à noite, sozinho na oficina, com as ferramentas espalhadas como ossos de um cadáver, eu planeava. Não era vingança impulsiva, era algo mais profundo, um veneno que se infiltrava nas veias da minha alma. Eu lia sobre ele nas noites insones, como o ódio pode resculpir um homem, transformar o pai amoroso no predador silencioso. Lembrei-me da avó Rosa, contando histórias antigas de fado e traições em Alfama, onde o amor e o rancor dançavam tango nas sombras das varandas de ferro forjado. A família é sangue, Manuel, mas o sangue pode manchar, dizia ela, com os olhos velados pelo vinho de mesa. Eu comecei devagar, como um caçador que estuda o terreno. Descobri os podres do João através de um antigo colega da PSP, o Zé, que me devia um favor desde os tempos em que consertei o carro dele de graça. Ele anda metido em lavagem de dinheiro, Manuel. Clientes da América Latina, drogas disfarçadas de arte. Tem uma amante em Oeiras, uma ruiva de 25 que ele mantém num apartamento de luxo. Eu ri, amargo, imaginando a Sofia, a mulher perfeita com o seu colar de pérolas e malas da Gucci, a ignorar os cheques falsos que pagavam as suas tardes de chá no chiado. Mas não bastava expor, isso seria misericórdia. Eu queria que ele sentisse o que eu sentia, o vazio de ver o mundo desabar, tijolo por tijolo, sobre o que mais amas. Primeiro, anónimo, enviei uma carta ao banco dele em Cascais. Detalhes suculentos, números de contas, datas de transferências. Nada que o mandasse para a prisão imediatamente, só o suficiente para o fazer suar. Ele ligou-me no dia seguinte, a voz trêmula pela primeira vez. Manuel, foste tu. Porra, primo, isso é loucura. O Afonso. Eu posso ajudar agora. Mentira de novo. Ele transferiu 10.000 euros, migalhas. Para o puto, disse. Eu aceitei, mas o ódio crescia como o tumor do meu filho, silencioso, inexorável. Levei o dinheiro ao hospital, mas os médicos abanaram a cabeça. Não chega. Precisamos de tudo, e depressa. O Afonso piorava, vômitos matinais, dores de cabeça que o faziam chorar como um lobo ferido. Eu cantava-lhe fados baixinho, os de Amália Rodrigues, sobre amores traídos e corações partidos, enquanto planeava o próximo golpe. O segundo passo foi pessoal. Eu sabia dos fins de semana dele no Algarve, na vila que alugava com os amigos de negócios. Fui lá, de carro alugado, seguindo-o de longe como um fantasma. Vi-o na praia da Rocha, rindo com a amante, mergulhando nas águas turquesas enquanto bebia cerveja Sagres gelada. Esperei até à noite, quando ele saía para jantar em Portimão. Sabotei o Audi, um corte subtil no cabo de freios, disfarçado de desgaste normal. Não o suficiente para matar, só para assustar, um acidente na curva da serra, o carro a derrapar na berma úmida da chuva de inverno. Ele ligou-me do hospital de Faro, a voz rouca de pânico. Manuel, quase morri. Alguém mexeu no carro. Tu és o único que me odeia o suficiente. Eu fingi preocupação, primo, descansa. Deus protege os teus. Mas por dentro, eu dançava um fado negro, imaginando o medo corroendo como ferrugem no aço. Enquanto isso, o Afonso lutava. Uma infecção secundária o levou de volta ao hospital, e eu passei noites ao lado da cama dele, segurando a mãozinha fria, rezando aos santos de pedra da sé que não acreditava mais. Pai, o primo João vem visitar-me, perguntou ele uma vez, com os olhos febris. Eu sorri, mentindo, claro, miúdo. Ele ama-te muito. Mas o João não veio. Em vez disso, mandou flores, rosas vermelhas, como sangue fresco, com um cartão, força, campeão. Tio João. Tio. A palavra queimava. Eu rasguei o cartão e enterrei as pétalas no vaso da varanda, onde as ervas daninhas as devorariam. A minha mente, outrora simples como um motor V8, agora era um labirinto de sombras. Sonhava com a avó Rosa, a sua voz rouca a sussurrar, a vingança é um vinho amargo, Manuel, mas bebe até à última gota. Acordava suado, com o cheiro de sangue no ar, ou seria imaginação? Comecei a seguir a amante dele, a Carla, uma rapariga de Setúbal com tatuagens de âncoras nos pulsos e sonhos de escapar para a Espanha. Encontrei-a num café em Almada, fingindo ser um cliente descontente do João. Ele prometeu-me um mundo, disse ela, os olhos vermelhos de choro. Mas agora, com os problemas no banco, ele diz que é o fim. Plantei a semente, fotos anónimas da vila no Algarve, enviadas para o telemóvel dela, com legendas que sussurravam traição. Ela confrontou, e eu ouvi tudo através de um microfone barato que Zé me arranjara, discussões furiosas, pratos a quebrar, o som de uma porta a bater. O João começou a ruir. Perdeu a promoção,
A Sofia ameaçava divórcio, os filhos gêmeos olhavam-no com desprezo nos jantares de família. Ele veio ter comigo de novo, desta vez sem garrafa de vinho, só com os olhos inchados e a gravata frouxa. Manuel, por favor. Eu errei. Devolve-me a vida. Eu pago tudo, a cirurgia, mais. Caí de joelhos com ele na cozinha da avó, agora minha, em Alfama, onde as paredes ecoavam as nossas infâncias. Abracei-o como irmão, sentindo o tremor do seu corpo. Eu perdoo-te, João. Mas o Afonso. Ele não perdoa. Era verdade parcial. O meu filho, no seu último surto de febre, murmurara: o tio é mau, pai. Como se soubesse. Mas o perdão era ilusão. Naquela noite, enquanto ele dormia no sofá, embriagado pelo uísque que eu servira, eu peguei na faca da gaveta, a mesma de Natal, gravada com Irmãos para sempre. O luar filtrava-se pelas cortinas de renda, pintando o chão de prata fria. O meu coração batia calmo, como o Tejo ao amanhecer. Ele fica bem, sussurrei, e quando as suas palavras, enquanto a lâmina encontrava a carne macia do pescoço. O sangue jorrou quente, como vinho derramado numa mesa de Páscoa. Ele acordou por um instante, os olhos arregalados em reconhecimento, mas não gritou, só borbulejou, como um peixe no cais de Belém. Eu ri, sim, ri baixinho, porque o ódio me libertara, transformando-me num deus menor de justiça torcida. Limpei tudo com calma, usando as luvas da oficina. O corpo, embrulhado num tapete persa que a avó adorava, foi para o porta-bagagens do meu velho Fiat. Dirigi até à Serra de Monsanto, onde as árvores antigas guardavam segredos de amantes e ladrões. Cavei um buraco fundo, sob a luz das estrelas, o cheiro de terra úmida misturando-se ao de ferro e morte. Enterrei-o com o telemóvel no bolso, para que os fantasmas o perseguissem no além. Voltei para casa ao nascer do sol, lavei-me no chuveiro até a pele arder, e sentei-me ao lado do Afonso, ainda a dormir. Os meses seguintes foram um equilíbrio precário. O dinheiro que restava do roubo, recuperado através de um advogado amigo, pagou parte da cirurgia experimental num hospital em Coimbra. O Afonso sobreviveu, milagrosamente, o tumor encolhendo com quimioterapia e orações que eu murmurava nas capelas escondidas de Lisboa. Ele correu de novo, devagar no início, no estádio da luz, gritando golos imaginários. Mas eu via o mundo em tons de cinzento avermelhado. O Zé, o da PSP, suspeitou, claro, um desaparecimento como o do João não passa despercebido. Mas eu tinha álibis tecidos com fios de família, tias que juravam tê-lo visto, bem e feliz, na véspera. A Sofia casou-se de novo, com um advogado de Oeiras, e os gêmeos foram para o estrangeiro estudar. A Carla, a amante, sumiu para a Espanha, levando o que restava do coração partido do João. Eu reconstruí a vida tijolo por tijolo, a oficina prosperou com clientes novos, o Afonso cresceu alto e forte, sonhando ser engenheiro como o pai. Mas nas noites de fada em Alfama, quando a viola chorava nas ruas, eu bebia sozinho, sentindo o peso da faca invisível no peito. A vingança salvara-nos, mas roubara a minha alma. Ou talvez não, talvez eu fosse sempre este homem, esperando o gatilho. E se o João voltasse? Um sonho recorrente, ele a bater à porta, ensanguentado, sussurrando: eu fiquei bem, primo. Acordo a rir, ou a chorar, já não sei distinguir. Lisboa continua, com os seus elétricos rangentes e o cheiro de pastéis de nata no ar, indiferente aos nossos pecados. O Afonso pergunta por vezes pelo tio perdido, e eu digo: ele foi para longe, miúdo. Mas o amor fica. Mentira piedosa. O amor, como o sangue, mancha para sempre. O sol poente tingia o Tejo de laranja flamejante quando eu sentei no banco de pedra do mirador da Senhora do Monte, olhando para a cidade que me vira nascer, talvez, me veria cair. O Afonso brincava aos meus pés com uma bola velha, chutando-a contra as oliveiras retorcidas, o riso dele quando como sinos de igreja em festa. Fazia 3 meses desde aquela noite na cozinha da avó, 3 meses desde que o buraco na Serra de Monsanto se fechara sobre o corpo do João. A polícia ainda investigava, o Zé ligara na semana passada, a voz baixa como um confessionário: encontramos o carro no Algarve, Manuel. Acidente suspeito. Mas sem corpo, sem crime. Eu ri para dentro, imaginando o Audi enferrujado na berma, os freios cortados como veias abertas. Alguém o levou, Zé. Fantasmas de Cascais. Mas os fantasmas não me deixavam em paz. Eles sussurravam nas noites quentes de primavera, quando o jasmim invadia as varandas de Alfama com o seu perfume doce e traiçoeiro. Sonhava com o João, não como o cadáver frio, mas como o miúdo de 10 anos que me defendera de um grupo de rufias no Largo do Carmo. Irmão para sempre, gravara ele na faca, e agora essa inscrição queimava na minha memória como uma marca de ferro em brasa. Acordava com o peito apertado, questionando se o monstro era ele ou eu. O Afonso notava,
as crianças veem através das máscaras dos adultos. Pai, por que é que tu olhas tanto para o rio? É como se esperasses alguém. Eu abraçava-o forte, cheirando o shampoo de morango no cabelo dele, e murmurava, só penso na mamã, filhote. Ela adorava este sítio. A vida prosseguia, teimosa como o fado. A oficina em Chelas fervilhava, carros de famílias humildes, como o meu, misturados com os Mercedes de executivos apressados que ignoravam o trânsito caótico da segunda circular. Eu trabalhava até tarde, as mãos pretas de graxa, consertando corações mecânicos enquanto o meu próprio sangrava gota a gota. O dinheiro da cirurgia esgotara-se, mas um empréstimo do banco, irónico, vindo do mesmo setor que o João envenenara, cobria as sessões de fisioterapia do Afonso. Ele melhorava, as pernas ganhavam força, o equilíbrio voltava, e os médicos em Santa Maria sorriam pela primeira vez em meses. É um milagre, Sr. Oliveira. O miúdo é um lutador. Lutador. Como o pai, pensavam eles. Mas ninguém sabia o preço pago em sangue. Foi numa tarde de quinta-feira, com o ar carregado do cheiro de sardinha assada das festas de Santo Antônio a aproximarem-se, que o passado me encontrou de novo. O telemóvel vibrou na bancada da oficina, um número desconhecido. Atendi, limpando o suor da testa com o antebraço. Manuel. É a Sofia. A voz dela era um fio de seda rasgado, trêmula mas determinada. A mulher do João, a prima por afinidade que eu sempre invejara em silêncio pela sua graça felina e o jeito de arrumar a casa da avó como um palácio. Preciso de falar contigo. Sobre o João. O meu estômago contraiu-se como um motor sem óleo. Onde? No café à brasileira, no Chiado. Amanhã, às 3. Eu cheguei cedo, pedindo um galão forte que bebi devagar, os olhos fixos na porta de ferro trabalhado. O Chiado pulsava à volta, turistas com máquinas fotográficas, casais de mãos dadas, o aroma de livros velhos da Bertrand misturando-se ao de croissants quentes. Sofia entrou como uma rajada de vento do Atlântico, o cabelo loiro curto emoldurando um rosto magro, os olhos azuis assombrados por olheiras que a maquilhagem não escondia. Vestia um vestido simples de algodão, sem as joias que outrora exibira como troféus. Sentou-se à minha frente, as mãos entrelaçadas como em oração. Obrigada por vires, Manuel. Eu sei coisas sobre o desaparecimento. O meu coração acelerou, mas mantive o rosto impassível, como quando negociava peças com fornecedores trapaceiros. Diz, Sofia. O que descobriste? Ela respirou fundo, olhando para a estátua de Fernando Pessoa na mesa ao lado, como se o poeta pudesse intervir. Antes de sumir, o João confessou-me tudo. O roubo da herança. A conta no Panamá. Ele disse que era temporário, que ia devolver, mas... Depois do acidente no carro, ele mudou. Ficou paranoico, a falar de ti, de como tu o odiavas. Pausa, e os olhos dela cravaram-se nos meus. E a amante, a Carla. Ele admitiu. Eu contratei um detetive depois. Encontrei fotos, ele a enterrar algo na Serra de Monsanto, numa noite de lua cheia. O galão azedou na minha boca. Como? Eu fora cuidadoso, luvas, máscaras, o Fiat lavado em detalhe. Mas o João, astuto como sempre, deve ter-me seguido, ou intuído. Por que me contar agora? Perguntei, a voz baixa, sentindo o peso da faca invisível no bolso, levava-a sempre, um talismã maldito. Sofia inclinou-se para a frente, as lágrimas brilhando como orvalho matinal. Porque eu acredito que foste tu, Manuel. E porque? Eu entendo. O que ele fez ao Afonso foi imperdoável. Mas a polícia está perto. Encontraram fibras no carro que ligam à tua oficina. Se não confessares, eles vêm atrás do Afonso também, testemunha involuntária. O mundo inclinou-se. O Afonso, o meu sol, arrastado para esta lama. Não. O que queres, Sofia? Dinheiro. Silêncio. Ela abanou a cabeça, um sorriso amargo curvando os lábios. Quero paz. Ajuda-me a vender a vila no Algarve, metade para ti, para o miúdo. Em troca, eu enterro as fotos. Somos família, afinal. Saí da lisonzo, o chiado a rodopiar como um carrossel quebrado. Família. A palavra era veneno agora. Voltei para a Alfama de elétrico, subindo as colinas íngremes, o coração a martelar como o sino da graça. O Afonso esperava-me em casa, com um desenho novo, nós dois na praia da Ericeira, ondas azuis lambendo os pés. Pai, quando vamos ao mar? O tumor foi-se embora, né? Abracei-o, inalando o cheiro de inocência, e jurei silenciosamente, ninguém o tocaria. Nem a Sofia, nem a lei. Naquela noite, planeei de novo.
Não vingança cega, mas calculada, como desmontar um motor avariado. Liguei para o Zé, marcando um encontro no antigo armazém da doca do Jardim do Tabaco, onde o cheiro de sal e peixe seco pairava como névoa. Ele chegou de mota, o casaco de cabedal rangendo, o bigode grisalho torcido em suspeita. Manuel, estás metido nisto até ao pescoço. As fibras. Graxa da tua oficina. Ofereci-lhe um cigarro, acendendo o meu com mãos firmes. Zé, e se eu disser que foi suicídio? O João, pressionado pelos credores, encenou tudo. Ele riu, seco. Provas. Mostrei-lhe um envelope, documentos falsos, forjados com a ajuda de um tipógrafo em Moraria que devia favores à Inês. Cartas de dívida, um bilhete de despedida, perdoem-me, família. O peso é demais. Zé hesitou, os olhos estreitando como fendas num motor rachado. Porquê eu, Manuel? Porquê arriscar? Porque eras o único honesto, pensei. Pela avó Rosa. Ela confiava em ti. Ele pegou no envelope, guardou no bolso interno. Vou arquivar como acidente não resolvido. Mas se mais corpos aparecerem. Ameaçou, mas via compaixão. O Zé perdera um filho para a leucemia, anos atrás. Sabia o que era sacrificar tudo por um miúdo. Com o Zé neutralizado, voltei-me para Sofia. Marquei o encontro na Vila do Algarve, pré-testando a venda. Dirigi para Sul na A2, o Afonso ao lado, cantando músicas do quadro infinito no rádio. Ele não sabia de nada, para ele, era férias. A vila era um paraíso traidor, paredes brancas caiadas, piscina infinita olhando para o Atlântico, o som das ondas como um hino fúnebre. Sofia esperava na varanda, com um copo de vinho branco na mão, o vestido esvoaçando na brisa salgada. Bem-vindos. Vamos discutir os termos. Enquanto o Afonso chapinhava na piscina, rindo como anjos em êxtase, eu e Sofia sentámos-nos à mesa de ferro sob uma pérgola de buganvílias. Metade para mim, disse ela, deslizando papéis. O resto para caridade, em nome do João. Eu assenti, assinando com caneta que tremia ligeiramente. Mas quando ela se levantou para buscar mais vinho, vi a oportunidade, o telemóvel dela na mesa, desbloqueado, as fotos da serra a piscarem como acusações. Apaguei-as num gesto, rápido como trocar uma vela. Ela voltou, nada notando, e brindámos, à família. Naquela noite, no hotel em Lagos, o Afonso adormeceu exausto, sonhando com conchas e castelos de areia. Eu fiquei acordado, o mar rugindo fora da janela como a minha consciência. A vingança não acabara, era um ciclo, como as marés. Sofia pensaria que controlava o jogo, mas eu plantara sementes, um e-mail anónimo para o detetive dela, sugerindo que ela própria encobrira o João por anos, sabendo dos roubos. Deixei que o veneno se espalhasse devagar. Dias viraram semanas, e a investigação esfriou. O Zé ligou uma vez, fechado, Manuel. Acidente. Mas o preço era alto. O Afonso começou a ter pesadelos, não do tumor, mas de um homem mau no escuro. Eu acordava a correr, acalmando-o com histórias da avó, de como ela enfrentara a ditadura com fados proibidos. Os monstros perdem quando cantamos, filhote. Mas quem era o monstro agora? Uma carta chegou um dia, sem selo, deslizada debaixo da porta. Eu sei o que fizeste. Encontra-me no cemitério dos prazeres. Carla. A amante. O passado ressuscitava como um vampiro sob a lua de Lisboa. O cemitério dos prazeres era um labirinto de mármore e ciprestes, onde os mortos de Lisboa descansavam sob o olhar indiferente dos anjos de pedra. O ar era pesado de incenso e rosas murchas, o sol filtrando-se através das folhas como confetes dourados num funeral. Eu caminhei pelas alamedas irregulares, o cascalho estalando sobre os sapatos gastos, procurando a sepultura da avó Rosa, o ponto de encontro marcado na carta. O Afonso ficara com uma vizinha em Alfama, a brincar com o cãozinho, disse-lhe eu, beijando a testa febril de excitação infantil. Mas por dentro, o medo rastejava como era nas paredes tumulares, Carla sabia. Como? E o que queria? Encontrei-a encostada à lápide da avó, uma figura esguia num vestido preto simples, o cabelo ruivo flamejante contrastando com o cinzento do granito. Os olhos dela, verdes como os do João, cravaram-se em mim com uma intensidade que me fez recuar um passo. Manuel Oliveira, disse ela, a voz rouca de cigarro e sal de Espanha. O assassino da família. Não neguei, não havia utilidade. Em vez disso, sentei-me no banco ao lado, o cheiro de terra remexida invadindo as narinas. O que queres, Carla? Dinheiro. Eu não tenho muito. Ela riu, um som seco como folhas mortas. Acendeu um cigarro, o isqueiro de prata, presente do João, reconheci o monograma, faiscando na luz manchada. Dinheiro.
Eu fugi para a Espanha com as algibeiras vazias, graças a ti. Não, quero a verdade. Por que matá-lo? Ele era um porco, sim, mentiroso, ladrão, egoísta. Mas tu. Tu eras o bom primo. As palavras cortaram, porque eram verdade. Eu contara-lhe, em fragmentos, enquanto o fumo se enroscava no ar, o roubo, o ele fica bem, o tumor devorando Afonso como um dragão faminto. Ela ouviu, impassível, os olhos distantes como o horizonte de Sagres. Eu o segui naquela noite, confessou ela por fim, apagando o cigarro no chão sagrado. Ele planeava confrontar-te, devolver parte do dinheiro para calar-te. Mas viu-te a sair de Monsanto ao amanhecer, o carro sujo de terra. Ligou-me em pânico, a voz tremendo, o Manuel é capaz de tudo. Eu ri dele, achava que era paranoia de banqueiro estressado. Mas agora. As fotos que tirei da tua oficina, as graxas nos pneus do Fiat. Eu podia ir à PJ. O meu pulso acelerou, mas mantive a calma, como quando diagnosticava uma avaria num carro capotado. E por que não foste? Vingança pelo teu amante traidor. Ela abanou a cabeça, os lábios curvando-se num sorriso triste. Porque eu o odiava também. Ele prometeu-me casamento, uma vida longe desta merda de Portugal. Em vez disso, deixou-me com dívidas e um coração partido. Mas tu. Tu fizeste por amor. Pelo teu filho. Amor. A palavra ecoou nas campas silenciosas, misturando-se ao canto distante de um melro. Pela primeira vez, senti um vislumbre de absolvição, não perdão, mas compreensão. Carla continuou, eu voltei porque ouvi sobre o Afonso. Milagre, dizem. Quero ajudar. Tenho contactos em Espanha, um médico em Barcelona que faz cirurgias experimentais para cancros pediátricos, de graça para casos como o dele. Oferta ou armadilha? Os meus instintos gritavam armadilha, mas o desespero do pai sussurrava esperança. Porquê? Não me deves nada. Ela tocou a lápide da avó, traçando o nome com o dedo. Pela Dona Rosa. O João contava histórias dela, a mulher que enfrentou Salazar com fados na boca. Eu nunca tive família assim. Deixa-me ser parte agora. Saí do cemitério com a cabeça a girar, o sol poente transformando as cruzes em sombras alongadas. Liguei para o Zé de imediato, verifica uma tal Carla Mendes. Amante do João. Pode ser problema. Ele grunhiu, deixa comigo. Mas Manuel, para te cavar o teu próprio túmulo. Ironia cruel. Voltei para Alfama, onde o Afonso me recebeu com um abraço pegajoso de massa de modelar. Cozinhámos bacalhau à brás juntos, o cheiro de cebola e houve enchendo o ar como um bálsamo. Mas à noite, sozinho, revirei a gaveta da cozinha, tocando a faca limpa, a lâmina fria como justiça adiada. Carla não mentia sobre o médico. Marcámos uma consulta em Barcelona, eu, cético, levei o Afonso de comboio, o TGV cortando a fronteira como uma lâmina afiada. A cidade catalã era um contraste vibrante com Lisboa, gaivotas gritando sobre a Sagrada Família, o cheiro de paella misturando-se ao mar Mediterrâneo. O Dr. Ruiz, um homem baixo com óculos grossos e sotaque espesso, examinou o Afonso com gentileza, murmurando em castelhano sobre remissões estáveis. Pode vir cá mensalmente. Sem custo, uma fundação paga. Carla esperava fora, num café na Rambla, com um sorriso genuíno. Vês? Não sou o diabo. Brindámos com a chata gelada, o Afonso a desenhar golfinhos no guardanapo. Mas a paz era ilusória, como o sol espanhol que se punha cedo. De volta a Portugal, Sofia reapareceu, não com acusações, mas com convite para um jantar de família em Cascais. Os gêmeos querem ver o primo Afonso, disse ela ao telefone, a voz melosa como melão de verão. Recusei primeiro, mas ela insistiu, é pelo bem de todos. Paz, Manuel. Paz. Eu ri sozinho na oficina, consertando um Peugeot com mãos que ainda sentiam o sangue pegajoso. Fui, claro, levando o Afonso de mãos dadas, o coração a bater como tambores de carnaval. A casa em Cascais era um mausoléu de luxo, paredes de vidro olhando para o mar, quadros abstratos que o João comprara em leilões falsos. Os gêmeos, agora adolescentes altos e magros, cumprimentaram-nos com abraços frios, os olhos curiosos fixos no Afonso como se ele fosse uma relíquia exótica. Onde está o tio João? Perguntou o mais novo, o Tomás, inocente como um cordeiro. Sofia congelou, o vinho tinto tremendo no copo. Viagem de negócios, querido. Longe. O jantar foi uma dança tensa, lagosta grelhada, conversas sobre escola e futebol, mas o ar carregado de fantasmas. Depois, enquanto as crianças jogavam Monopoly na sala, Sofia puxou-me para o terraço. Eu sei sobre a Carla, sussurrou, o vento atlântico agitando o cabelo dela. E sobre Barcelona?
Achas que podes comprar o silêncio dela? Ou o meu? Confrontei-a ali, sob as estrelas que piscavam como olhos acusadores. O que queres realmente, Sofia? A vila vendida, o dinheiro limpo. Ela riu, amarga, encostando-se à balaustrada. Quero que o João me roubou, uma vida sem mentiras. Ele confessou tudo antes de sumir, os roubos, as amantes, até o plano de te culpar pelo desfalque no banco. Revelação como um soco no estômago. O João planeava incriminar-me. Ele disse que tu eras fraco, Manuel. Que confessarias para proteger o puto. Fúria antiga reacendeu, mas misturada à pena, pela Sofia, viúva de um monstro que amara. Então por que o silêncio? Ela olhou para o Mar Negro. Porque o escândalo destruiria os miúdos. E porque? Eu vi o amor nos teus olhos pelo Afonso. É o que me falta agora. Saímos dali aliados frágeis, prometendo visitas mensais. Mas no caminho de volta, na autoestrada escura, o Afonso adormeceu no banco de trás, murmurando, família boa. Eu apertei o volante até os nós dos dedos branquearem. Família. Um conceito envenenado. Semanas depois, o golpe veio de onde menos esperava, o banco. Um auditor anónimo, suspeitei do Zé, pressionado, reabriu as contas do João. Transferências suspeitas ligavam-se a mim, o dinheiro da herança, emprestado, de volta em parcelas pequenas. A PJ chamou-me para depoimento em Moscavide, uma sala cinzenta com cheiro de café requentado e dúvida. Senhor Oliveira, explique isto. Eu expliquei, o João devia-me. Pagava aos poucos. Mentiras tecidas com fios de verdade. Saí livre, mas marcado, olhares dos colegas na oficina, sussurros nas ruas de Chelas. Carla ligou nessa noite, de Espanha, foge, Manuel. Eles sabem mais do que pensas. Pânico puro. Empacotei malas rápidas, o Afonso confuso mas animado com uma aventura. Dirigimos para norte, rumo ao Porto, onde um primo distante da Inês oferecia refúgio numa quinta no Douro. O vinho tinto corria nos vales, mas o meu sangue fervia de paranoia. Parámos numa bomba de gasolina perto de Aveiro, o neon piscando como olhos de lobo. Enquanto enchia o depósito, vi o reflexo no retrovisor, uma viatura sem placas a seguir-nos. Acelerei, o coração na garganta, as curvas da água engolindo-nos como um túnel sem fim. Chegámos ao Douro ao amanhecer, o rio serpenteando como uma cobra dourada entre vinhas em terraços. A quinta era um oásis rústico, paredes de granito, cheiro de uvas fermentando no ar. O primo, o António, abraçou-nos como perdidos. Fiquem o tempo que precisarem, Manuel. A família protege. Mas a paz durou pouco. Dias viraram semanas, o Afonso a correr pelos chocalcos, colhendo cachos maduros, rindo de novo. Eu trabalhava na adega, pisando uvas com pés nus, o sumo roxo manchando a pele como sangue lavado. Então, a carta chegou, de Sofia, postada de Cascais. Eles encontraram o corpo. Monsanto. Fibras tuas. Confessa, pelo Afonso. O mundo ruiu. Corri para o quarto do miúdo, abraçando-o enquanto ele dormia, lágrimas quentes no rosto. A vingança completara o ciclo, devorando o vingador. O Douro acordava em tons de âmbar e verde, o sol subindo devagar sobre as encostas como um deus preguiçoso a abençoar as vinhas. Eu estava na varanda da quinta, uma chávena de café forte nas mãos calejadas, olhando para o rio que refletia o céu como um espelho partido. O Afonso corria lá embaixo, perseguindo borboletas entre as fileiras de videiras, o riso dele subindo como fumaça de uma fogueira distante. Fazia um mês desde a fuga, um mês de noites insones onde os sonhos me traziam o rosto do João, pálido e acusador, borbulhando traísto sangue. Acordava suado, verificando as trancas da porta de madeira envelhecida, o eco dos cães de caça do António latindo na névoa matinal. A carta da Sofia queimava no bolso da minha camisa de flanela, uma serpente de papel que me mordia a cada movimento. Corpo encontrado. Confessa. Como? Eu enterrara fundo, sob raízes grossas de sobreiros centenários, o solo argiloso engolindo segredos como vinho a terra sedenta. Mas a erosão, talvez, chuvas de inverno lavando a camada superficial, ou um caçador furtivo tropeçando num monte de terra fresca. O Zé não ligara, o que era pior, silêncio de amigo era condenação de polícia. Liguei para Carla de um telemóvel pré-pago, comprado numa loja de conveniência em Régua. Eles sabem, disse-lhe, a voz rouca de exaustão. Ela pausou, o som de ondas espanholas ao fundo. Vem para Barcelona. O Dr. Ruiz arranja papéis falsos. Nova vida. Nova vida. A tentação era doce como o vinho do Porto Tawny que o António me servia à noite, à volta da mesa de carvalho onde contávamos histórias de colheitas passadas. O primo era um homem simples, viúvo como eu,
com mãos que cheiravam a terra e mosto. O que te atormenta, Manuel? Perguntou uma noite, os olhos castanhos perscrutando-me sobre o copo. Contei-lhe tudo, não o assassinato, mas o suficiente, traição familiar, fuga da lei, o amor pelo Afonso como âncora e corrente. Ele assentiu, enchendo os copos de novo. Em Portugal, a família é tudo, mas também o inferno. Fica. O Douro guarda segredos melhores que Lisboa. Mas o inferno veio ter connosco numa manhã de neblina espessa, quando o ronco do motor subiu o caminho de Saibro. 2 carros pretos, sem insígnias, parando à porta da quinta com pneus a guinchar como almas penadas. O António saiu primeiro, a espingarda de caça ao ombro, relíquia da caçada ao javali, mas baixou ao ver os distintivos da GNR. Senhor Oliveira. Manuel Oliveira. O oficial, um homem de meia idade com bigode grisalho e olhos de falcão, estendeu os algemas reluzentes. Estás detido por suspeita de homicídio. João Oliveira, Monsanto. O Afonso, atraído pelo barulho, espreitou da porta, os olhos arregalados de terror. Pai. Corri para ele, abraçando-o contra o peito, o coração a galopar como um cavalo selvagem. Vai com o tio António, filhote. O pai volta logo. A viagem para Lisboa foi um borrão de sirenes mudas e estradas sinuosas, as colinas do Douro encolhendo no retrovisor como memórias desbotadas. Na esquadra de Moscavide, a cela era um cubículo de betão frio, com um catre fino e o cheiro de desinfetante misturado a desespero humano. Passei a noite ali, revivendo cada momento, a faca cortando, o sangue quente, o riso insano que me escapara. De manhã, o interrogatório, uma sala com mesas de metal e gravador zumbindo como vespas. O inspetor, um tipo seco chamado Mendes, com gravata vermelha como sangue fresco, folheou pastas grossas. Confessa, Oliveira. As fibras, o ADN no tapete da avó, testemunhas que te viram na serra. E a carta do João, suicídio. Patético. Não confessei. Em vez disso, pedi um advogado, o mesmo que ajudara com o divórcio da Inês, um tubarão de Oeiras chamado Dr. Vasconcelos. Ele chegou ao meio-dia, fato cinzento impecável, cheirando a aftershave caro. Eles têm indícios, Manuel, mas não prova irrefutável. O corpo. Apodrecido, difícil de ligar. Diz que foste ameaçado pelo João, que ele planeava fugir com o dinheiro. Mentiras sobre mentiras, uma teia que nos sufocava a todos. Saí em liberdade condicional, pulseira eletrónica no tornozelo como uma coleira de cão, o Afonso entrega ao António por segurança da criança. Voltei para Alfama sob vigilância, a cidade que me criara agora uma prisão a céu aberto. A oficina fechada por ordem judicial, os vizinhos cochichando atrás de cortinas de renda, o Manuel, assassino de família. O Afonso chorava à noite, agarrado a mim como um náufrago. Pai, o que fizemos de mal? Eu cantava-lhe fados suaves, de Marisa ou Carminho, sobre mares revoltos e amores perdidos, mas as palavras engasgavam na garganta. Carla veio em segredo, de comboio noturno, encontrando-nos num convento abandonado em Alfama, onde monges outrora rezavam por almas errantes. Foge conosco, implorou ela, os olhos brilhando à luz de uma lanterna. Barcelona. Eu cuido do Afonso como se fosse meu. Toquei a mão dela, sentindo o calor humano pela primeira vez em meses. E a Sofia? Os gêmeos. Sofia. Ela visitava, trazendo doces do pastel de nata e brinquedos para o miúdo, mas os olhos dela eram poços de rancor velado. Num chá na varanda da avó, com o Tejo a testemunhar, ela largou a bomba, eu entreguei as fotos à PJ. Não todas, só o suficiente para te prenderem. Mas se me deres a tua parte da vila. Chantage. O ciclo da família, devorando-se mutuamente como ratos num barril. Ri, alto e oco. Tu amavas-o, Sofia. Por que isto? Ela chorou então, maquiagem escorrendo como tinta numa tela molhada. Amava o homem que ele fingia ser. Agora, só resta cinzas. Ajuda-me a reconstruir, ou levo tudo. A decisão veio numa noite de tormenta, o céu de Lisboa rasgando-se em relâmpagos que iluminavam as gárgulas da Sé como demónios dançantes. O Afonso dormia, exausto de perguntas sem resposta, e eu sentei à mesa da cozinha, a faca do Natal à frente, limpa e acusadora. Liguei para o Zé, a voz dele grogue de sono. Manuel. São 3 da manhã. Ajuda-me a acabar isto, Zé. Sem mais sangue. Ele pausou, o som de chuva batendo na janela dele, como. Diz à PJ que o João foi visto em Espanha. Com a Carla. Fuga planeada. Ele riu, cansado. Estás louco. Mas. Pela Inês, que te amava. Eu faço. No dia seguinte, a notícia correu os jornais.
banqueiro desaparecido avistado na Costa Brava. A PJ mordeu o isco, investigações desviadas para sul da fronteira. Sofia, confrontada com provas forjadas pelo Vasconcelos, e-mails falsos do João prometendo-lhe fuga, recuou, assinando a vila para mim em troca de silêncio mútuo. Carla esperava em Barcelona, um bilhete de avião escondido no envelope. Vem. Nova vida. Empacotei o essencial, fotos da Inês, o urso do Afonso, a faca embrulhada em pano. Deixei uma nota para o António. Obrigado, irmão. O dor fica no coração. Saímos ao amanhecer, de táxi para o aeroporto de Portela, o Afonso animado com a grande viagem. No avião, olhando para baixo enquanto Lisboa encolhia, as torres da Belém, o castelo de São Jorge, senti o peso levantar-se, leve como pluma. Mas no peito, a cicatriz latejava, vingança cumprida, mas alma partida. Barcelona nos recebeu com sol impiedoso e o cheiro de mar, Carla à chegada com abraços e promessas. Instalámo-nos num apartamento modesto em Grácia, paredes brancas e varandas com gerânios vermelhos. O Afonso matriculou-se numa escola local, aprendendo catalão com sotaque lisboeta, correndo em parques onde gaivotas disputavam migalhas. O Dr. Ruiz monitorizava-o, relatórios otimistas, remissão total em 6 meses. Carla trabalhava numa galeria de arte, pintando retratos que capturavam almas, a dela, a minha, talvez até a do João, num quadro sombrio de sombras e sangue. Mas a liberdade era frágil. Sonhos vinham, o João a emergir do Tejo, algas nos cabelos, sussurrando, eu fiquei bem. Acordava a gritar, Carla a acalmar-me com chá de camomila e histórias de Setúbal. Tu salvaste o teu filho, Manuel. Isso basta. Basti. À noite, caminhava pelas Ramblas, o bulício de turistas e músicos de rua um bálsamo temporário. Pensava na avó Rosa, nos fados que cantava sobre traições curadas pelo tempo. O tempo é o melhor vingador, dissera ela. Mas o meu tempo era agora, roubado, sempre a olhar para trás. Um ano passou assim, em equilíbrio precário. O Afonso cresceu, fez amigos, sonhou com o mar, quer ser mergulhador, pai, como os tubarões do oceanário. Ri, orgulhoso, mas o fantasma ligava, um e-mail anónimo, de Portugal, eles sabem. Volte ou o miúdo paga. Sofia. Zé. O ciclo recomeçava, eterno como as marés do Atlântico. Decidi enfrentar, regressei sozinho, bilhete só de ida, deixando Carla com o Afonso. Protejo, sussurrei no aeroporto. Lisboa era a mesma, elétricos rangentes, cheiro de marisco no cais do Sodré, mas eu era outro, endurecido, resoluto. Encontrei Sofia num café em Belém, perto dos Jerónimos, o vento salgado agitando as pastéis de nata na montra. Foste tu? Perguntei, sentando-me sem convite. Ela assentiu, os olhos frios. Sim. Mas não por ódio. Por justiça. O João merecia um funeral. Justiça. Ri, pagando o chá. Então dá-me enterra isto de vez. Entreguei-lhe um dossiê, provas dos roubos dela, silenciados por anos. Equilíbrio de terror. Ela pegou, queimando-o ali mesmo, no cinzeiro de metal. Vai-te embora, Manuel. Leva o Afonso. Portugal esquece. Voltei a Barcelona ao anoitecer, o avião cortando nuvens como faca. O Afonso correu para mim, abraçando forte. Pai, conta uma história de Portugal. Contei, de um pai que lutou dragões por amor, vencendo com astúcia, não espada. Carla sorriu, sabendo a verdade. A vingança acabara, ou pausara. Mas no coração, a faca permanecia, pronta. Barcelona pulsava com a vida de uma cidade que não dormia, as luzes do Porto Olímpico refletindo no mar como estrelas caídas, o som de flamenco e quando de bares escondidos em Elborn. O nosso apartamento em Grácia era um refúgio modesto, paredes caiadas com pôsteres de Gaudí, o cheiro de PAMB tomate misturando-se ao perfume de Carla, que preenchia os espaços vazios com risos e toques casuais. O Afonso, agora com 9 anos, adaptara-se como uma planta ao solo catalão, escola onde aprendeu a xingar em catalão, amigos com sotaques espanhóis que o levavam a jogos de futebol no Parque da Ciutadela. Pai, aqui não há monstros, disse ele uma noite, deitado na cama com o urso de peluche esfarrapado. Eu sorri, beijando a testa, mas os monstros estavam dentro de mim, rosnando nos sonhos onde o João me perseguia pelas Ramblas, a faca invertida na mão dele. 2 anos se passaram desde a fuga, 2 anos de normalidade forçada. Carla e eu. Evoluímos para algo indefinido, amantes. Parceiros. Ela pintava-me numa tela, capturando as cicatrizes invisíveis no peito, os olhos assombrados por Lisboa. És belo na dor, Manuel, murmurava, o pincel traçando linhas como veias expostas.
Eu trabalhava numa oficina de motos em Santos, consertando Harleys de turistas alemães, as mãos sujas de óleo e um lembrete tátil da vida antiga. O Dr. Ruiz declarara o Afonso curado, exames limpos, energia de rapaz saudável, e celebramos com uma viagem a Montserrat, subindo o funicular para ver os monges cantarem gregoriano, vozes etéreas lavando pecados. Mas Portugal não esquecia. Cartas chegavam, anónimas, postadas de Lisboa, o Rio guarda segredos, mas não para sempre. Ignorava-as, queimando no lava-loiça, mas o medo corroía como ferrugem. Carla notava, tens de confrontar, amor. Se não, devora-te. Amor. A palavra era nova, frágil como vidro de murano. Uma noite, após um jantar de fideu à beira-mar, confessei tudo, o corte da faca, o enterro, o riso insano. Ela ouviu sem julgamento, os olhos verdes, eco do João, suavizando. Fizeste por ele. Eu teria feito o mesmo pelo meu irmão, se tivesse um. Abraçámo-nos sob as estrelas, o mar sussurrando absolvição. Então, o passado invadiu como uma maré alta. Um telefonema do Zé, número bloqueado mas voz reconhecível. Manuel, eles reabriram. Uma testemunha, o detetor de metais na serra encontrou a faca. A tua faca. Pânico gelado desceu pela espinha. A faca, deixara-a no buraco, idiótico, um talismã amaldiçoado. Zé, protege o Afonso. Já é tarde. Interpol emitiu mandado. Vem confessar, ou perdem tudo. Desliguei, o quarto girando. Carla encontrou-me encolhido no chão, o Afonso a dormir alheio no quarto ao lado. Vamos fugir. Para onde o sol não se põe, Marrocos, talvez. Fugir de novo. O ciclo da vingança, eterno. Empacotámos à pressa, passaportes falsos arranjados pelo Ruiz, dinheiro escondido em latas de atum. Partimos de madrugada, comboio para Valência, depois ferry para Argel. O Afonso, confuso mas aventureiro, via tudo como jogo, somos piratas, pai. Ri, forçado, enquanto o estreito de Gibraltar nos engolia, Espanha encolhendo no horizonte. Marrocos era caos colorido, socos de Marrakech cheirando a cominhos e couro, o chamado do Muezzin quando como fados distantes. Alugámos uma rida em Sauíra, paredes de adobe azul, o vento atlântico carregando areia fina para as narinas. Lá, reinventámo-nos. Eu consertei barcos de pesca no porto, mãos salgadas e calejadas, Carla vendia pinturas na praça, retratos de nómadas berberes com olhos sábios. O Afonso aprendeu árabe básico, correndo pelas medinas com miúdos locais, chutando bolas de trapos contra muralhas antigas. Aqui é melhor, pai. Sem sombras. Sombras. Elas seguiam-nos, no entanto, notícias num jornal francês, contrabandeado, sobre fuga de suspeito português. A Interpol caçava, mas Marrocos era um labirinto de lealdades compradas, subornos a polícias corruptos mantinham-nos invisíveis. Meses viraram anos. O Afonso cresceu para o 11, alto e curioso, sonhando com engenharia naval, desenhando veleiros no caderno escolar. Carla e eu casámos numa cerimónia simples na praia, argolas de prata martelada, o mar como testemunha. Prometo-te paz, jurei, beijando-a sob o sol poente. Mas a paz era ilusão. Sonhos pioravam, o João não sangrento agora, mas vivo, rindo em Alfama, o Afonso ao colo dele acordava a gritar, Carla a acalmar com histórias de Setúbal, de mães que moviam montanhas. A ruptura veio numa tarde de Khamsin, o vento quente do deserto soprando poeira vermelha sobre a ride. Um homem apareceu à porta, alto, fato amarrotado, sotaque lisboeta disfarçado. Manuel Oliveira. Sou o Dr. Vasconcelos. O teu advogado. Coração parou. Ele entrara no meu mundo como um ladrão na noite. Sentámo-nos no pátio, chá de menta fumegante entre nós, o Afonso a jogar cartas com Carla dentro. Sofia morreu, disse ele, direto. Cancro. Rápido. Deixou de tudo, a vila, a casa da avó, uma confissão gravada, Manuel agiu por justiça. Eu cubro os pecados. Confissão. Lágrimas quentes traíram-me. Sofia, no fim, perdoara, ou libertara. A PJ arquiva como não resolvido. Sem corpo viável, sem testemunhas vivas. Volta, Manuel. O Afonso merece raízes. Raízes. O Douro, Alfama, o Tejo, chamavam como sereias. Mas o medo, e se descobrirem? Vasconcelos sorriu, dentes brancos no rosto bronzeado. Eu cuido. Família, afinal. Decidi devagar, semanas de debates internos enquanto o vento uivava. O Afonso merecia mais que fuga, escola decente, amigos verdadeiros, o mar português que o vira nascer.
Carla concordou, olhos tristes mas resolutos, vai. Eu sigo, ou fico aqui. O amor não precisa de passaporte. Partimos de ferro e de volta, corações pesados como âncoras. Lisboa recebeu-nos com chuva fina, o cheiro de castanhas assadas no Rossio um bálsamo. O Zé esperava no aeroporto, abraço de urso, bem-vindo ao inferno que chamas casa. A vida reconstruiu-se, tijolo por tijolo. A oficina reabriu, clientes fiéis voltando com sorrisos tímidos. O Afonso matriculou-se numa escola em Alfama, correndo pelas ruas como eu outrora. Carla juntou-se meses depois, trazendo telas e um ventre arredondado, o nosso, Manuel. Limpo. Rimos, chorando, no mirador da Graça, o Tejo brilhando abaixo como promessa. Mas a vingança deixara marcas. Visitei a sepultura do João, transferida para prazeres pela Sofia, flores de alecrim no jazigo. Descansa, primo. Eu fiquei bem. O vento levou as palavras, e pela primeira vez, senti paz verdadeira. Ou quase. Os anos no Douro fluíram como o vinho nas adegas antigas, doces e encorpados, com toques de amargor que o tempo suavizava mas nunca apagava. O Afonso cresceu para um jovem de 18 anos, alto como o pai, com os olhos castanhos da mãe e uma determinação que o tornava invencível, engenheiro naval formado no Porto, agora a estagiar num estaleiro em Gaia, sonhando com veleiros que cortassem oceanos. Pai, um dia leve-te à volta do mundo, prometia, nas visitas mensais à Quinta do António, agora nossa, onde as vinhas produziam o melhor porto tinto da região. Carla, a minha âncora ruiva, envelhecera graciosa, as rugas ao canto dos olhos como pinceladas em tela viva, a nossa filha, a Rosa, em honra da avó, uma miúda de 16 com o temperamento de fado e mãos para a arte. Eu. Aos 60, as mãos ainda fortes na oficina de Viseu para onde nos mudáramos, consertando tratores de agricultores teimosos, o cheiro de terra e óleo um elixir diário. A pulseira eletrónica fora removida há uma década, o caso do João arquivado como um desaparecimento misterioso, graças ao Vasconcelos e ao silêncio comprado de todos. O Zé aposentara-se, agora a pescar trutas no Mondego, ligando ocasionalmente, lembra-se do Cabrão. Os jornais dizem que era lavagem de droga. Mereceu. Ríamos, mas o riso era tingido de melancolia, o preço da sobrevivência. Sofia jazia ao lado do João em prazeres, o túmulo duplo uma ironia cruel, marido e mulher, unidos na morte como nunca na vida. Os gêmeos, agora homens, geriam o banco em Cascais, ignorantes ou indiferentes aos pecados do pai. Enviavam postais de Natal, frios como porcelana, mas o Afonso respondia, sendo pontos frágeis sobre o abismo. A paz, porém, era frágil como vidro de murano. Noites de insônia traziam ecos, o gorgolejar do João, o "ele fica bem", sussurrado como maldição. Acordava, caminhando pelo terraço da quinta, o Douro negro sob a lua, estrelas piscando como olhos da avó Rosa. A vingança é um vinho amargo, murmurava para mim, bebendo um gole de Tawny envelhecido. Carla juntava-se, o chão sobre os ombros, mão na minha. Acabou, amor. Vive. Vivi, sim. O Afonso casou-se numa capela em Régua, com uma rapariga de Coimbra chamada Marta, olhos verdes como o rio em cheia. A cerimónia foi fado e alegria, guitarra chorando, mesas carregadas de queijos da serra e bolos de bolacha, o riso da Rosa misturando-se ao choro feliz da noiva. Eu dancei uma valsa desajeitada com Carla, sentindo o peito leve pela primeira vez em décadas. Olha para ele, Manuel. O teu milagre. Sim, o Afonso, saudável, forte, pai de uma neta que chamamos Inês, em honra da mãe perdida. Mas o passado sussurra sempre. Uma carta chegou, a última, postada de Espanha, de Carla. Não, anónima, caligrafia trêmula. Eu vi tudo. O enterro. Perdoa, mas conta a neta um dia. Corações pararam. Quem? Um pastor na serra, talvez, ou um fantasma vivo. Confrontado o medo, revelei ao Afonso, numa tarde de vindima, pisando uvas com pés nus no lagar de pedra. Pai. Tu mataste pelo amor. Eu faria o mesmo. Abraço apertado, lágrimas misturando-se ao mosto doce. Não contas, filhote. Deixa o vinho apagar. A neta Inês cresceu correndo pelas vinhas, colhendo cachos maduros, os caracóis pretos balançando como videiras selvagens. Aos 8 anos, perguntou pelo bisavô João, histórias contadas pela tia Sofia nos velhos dias. Ele era mau. Ri, ajoelhando-me na terra fértil. Era complicado, minha flor. Mas o amor vence os maus. Cantei-lhe um fado suave, de Ana Moura, sobre corações curados pelo tempo. Agora, aos 70, sento no mirador da quinta, o Douro eterno abaixo, o sol poente tingindo as águas de ouro líquido. Carla partiu há 2 anos,
cancro rápido como o da Sofia, segurei a mão dela até o fim, sussurrando, ficas bem. O Afonso cuida da adega, a Rosa pinta quadros que vendem em galerias de Lisboa, a Inês sonha com aventuras no mar. Eu escrevo isto, estas páginas amareladas, um confessionário para o vento. A faca enterrada de novo, no mesmo buraco da serra, ciclo fechado. Se Deus julga, que o faça. Eu não sinto remorso, só gratidão pelo sangue que correu para salvar o meu. Lisboa chama, mas o Douro guarda. E no silêncio das noites estreladas, ouço a avó, a família mancha, mas brilha. Brilha, sim. Como o rio ao amanhecer.